Queridos, então vamos lá, Eclesiastes capítulo 3, quem achou diga amém. Vou, enquanto isso, vendo aqui se atualiza, se não, irmãos, estejam orando para que o Espírito Santo me lembre de cada texto que foi tomado nota para ministrar nessa noite. Capítulo 3, versículo 1. Um dos textos mais conhecidos que nós temos na palavra de Deus, que muitas vezes a gente fala, há tempo para tudo, né? A gente não diz isso? Há tempo para tudo. Sim ou não? Mas nós usamos isso na prática? Será que nós não fazemos coisas fora do tempo? Será que nós não tentamos acelerar o tempo? Né? Eu acho muito bonito as coisas, né, que a gente vê hoje em dia aí, mas para tudo tem que ter um tempo. Que coisas, pastor? Estilo de vida, de roupa. Você vê uma criança da minha época vestida e vê uma criança de hoje, é muito diferente. É um mini adulto, né? Não tem mais aquela coisa meio inocente, não tem. Porque a gente mudou tudo. Porque está fazendo as coisas fora do tempo. E a palavra de Salomão aqui no Eclesiastes, ele diz, tudo tem o seu tempo determinado. Quando ele está falando isso, ele não está falando do ponto de vista do homem. Ele está falando isso do ponto de vista de Deus. Amém? O que ele está dizendo é que Deus tem um tempo determinado para tudo. O homem, às vezes, ultrapassa, mexe, bagunça com isso. E, por fazer isso, vai viver consequências muito duras na sua vida. Não é? Por exemplo, vida financeira. Há um tempo para você dar conta das suas coisas. Quando é esse tempo que você deve organizar? Eu não sabia disso. Eu não entendia isso. Mas quando é que um homem organiza a sua vida financeira? Na vida dele. Quando é? Você sabe dizer, Robson? Como é que você organizou a sua vida financeira, Robson? Quantos anos você tinha? Você respirou e disse assim, eu já dou conta. 18 anos de idade. Você estava na casa de quem? Na casa dos seus pais. Digam, aproveite agora. Aproveite agora. Valentina, aproveita agora. Você tem tempo para errar. Está na casa dos seus pais. Porque se você não fizer nesse tempo, acaba velho, como diz um que eu conheço. Quando você casar, e pior, quando vier os filhos, as mães vão, depois de casada no comércio, com o filho, ela pensa nela ao comprar alguma coisa? Nos filhos. Depois de casado, meu amigo, para você organizar a sua vida financeira, é luta, é choro. Por quê? Porque Deus determinou um tempo para cada coisa. E se nós não entendermos isso e fizermos as coisas dentro do tempo, nós vamos sofrer consequências. Porque a sociedade vive como vive hoje. Porque, Ivete, que nós já temos agora filhos, homens e mulheres dependendo da aposentadoria dos avós, porque não fizeram o que deveria fazer no seu tempo. Tudo tem um tempo, mas não é o tempo do homem. Salomão está falando do tempo de Deus. E o Deus determinou uma coisa para cada tempo, e eu preciso observar isso. Aí ele vai desenvolver esse texto em outra linha de raciocínio, mas eu quero parar aí. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo da terra. Aí a pessoa está em dúvida de tudo. Não sabe o que fazer da vida profissional, financeira, não sabe de nada. Não está resolvida a sua vida, mas ele quer constituir família. Está fora do tempo, querido. Porque família é a união de pessoas que sabem o que querem da vida, que estão resolvidas na sua vida, que sabem os passos que querem dar, porque tudo tem o seu tempo. Você já pensou nisso? E eu quero que nós possamos pensar nesse texto dessa forma. Corre comigo para Marcos
capítulo 13. Entenda isso, queridos. Nós estamos vivendo, quando nós falamos de tempo, também nós compreendemos o tempo entre começo, meio e fim. Isso compreende um tempo. Há um tempo para uma gravidez. Não é? Há um tempo que você determina para cada tipo de situação que você vai viver. E se você não compreender que há começo, meio e fim, você não vai compreender tempo. Nós também estamos falando de um tempo de Deus, de um Deus eterno. Como é que nós compreendemos o tempo para alguém que é eterno? Então é o tempo de Deus determinado para nós. É o tempo dele determinado para mim e para você. Esse tempo de Deus determinado para mim e para você tem uma sequência. Ele tem começo, ele tem meio, ele tem fim. Se você puder comigo lembrar de algumas situações sobre isso. Quem já passou pela experiência de ferver o leite até derramar? Quem já passou por essa experiência? Por quê, queridos? Porque para o ferver o leite tem um tempo. Você põe lá no fogo, está frio, né? Então, quando começa a aquecer, que começa a separar as partículas, diferente de água, né? A água não tem essa separação, por isso ela não derrama. Mas o leite tem proteína, tem gorduras, tem um monte de coisa. Começou ali, é o tempo do início. Começou a ferver bem pouquinho, é o meio. Mas quando começar a borbulhar, se você não estiver lá na hora para desligar, o que acontece? Derrama. Porque tem um tempo. Quando você vai fazer isso pela primeira vez que você sofre esse derramar, que causa um monte de bagunça, né, na cozinha, no fogão. A próxima vez que você for pôr o leite para cozinhar, o que você faz? Você fica o quê? Você fica de olho. Por quê? Porque você sabe que tem um tempo em que isso pode derramar. Sim ou não? E aí você fica de olho, como disse. Você fica vigiando, você fica prestando atenção, você fica atento. Eu não sei se você já passou por outra experiência que eu de vez em quando passava, e ainda às vezes faço. Encher água no copo no escuro. Alguém já fez isso? Como é que você sabe que está cheio? Eu te mandei um áudio, não te mandei? Mandei no teu zap, abre o meu zap aí. Dá pra colocar sonda aí, não? Do computador? Hein? Não dá? Liga no cabo aí alguma coisa rapidinho. Pode ser no microfone. Será que vai acontecer? Eu tinha esquecido disso. O Espírito só me lembrou agora. Eu quero que você ouça algo. Que o Écio vai pôr para tocar em 5, 4, 3, 2. Se a internet melhorasse, nós estamos uma bênção. Amanhã vamos colocar fibra ótica aqui, então vai ficar bem melhor a internet. Vai rolar ou não? Oh, Jesus. Hein? Puxar o Wi-Fi da sua. Que é isso? É um copo? Põe do inicinho aí. Bem do início. Está repetindo, está num looping? Ele está num looping, não vai ser legal. Corta. Quando começa a encher, o barulho é diferente ou não? Quando vai para o meio, o barulho vai ficando mais grosso. Quando vai para o final... quando vai chegando na boca, eu às vezes acordo de noite, não quero ligar a luz, eu coloco o copo lá, ligo e pega, esse aí pega. Isso porque eu estava lembrando hoje, quando falava de tempo,
que Deus colocou em cada um de nós esses sentidos, o sentido da visão. Eu posso vigiar uma chaleira de leite fervendo para não derramar. Eu estou usando o meu sentido visual. Mas eu também tenho o auditivo, em que quando eu escuto uma coisa, por exemplo, você escuta o barulho de um avião, você sabe se está perto ou se está longe, dependendo do barulho. Então você tem uma sensibilidade, um sensor auditivo para saber em que tempo, a distância, como é que está acontecendo aquilo que está em sua volta. Nós temos também a sensitiva, né? A sensação. Você sabe o que está acontecendo através do que você está sentindo. Por exemplo, se o dia está muito quente ou se está muito frio. Deus colocou essas coisas em nós. Mas para nós que estamos na fé, acerca do tempo dEle, além de tudo isso à nossa volta, além de tudo que Ele colocou em nós, essa sede, Ele também deixou a sua palavra para dizer a nós os sinais dos tempos. O que pode e o que não pode estar acontecendo. O que acontecerá para que chegue o dia da colheita dele. Assim como um agricultor conhece o dia da colheita pelo tempo que ele fez a plantação. E não só pelo tempo. É possível que uma roça de tomate seja colhido 2, 3 semanas antes do tempo previsto? Será que não? Se madurar logo o tomate por causa de sol, ele vai deixar perder ou ele vai colher? Ele vai colher porque ele não vai querer perder. Porque o tempo mudou. Então, são vários aspectos. Não há uma matemática exata nessa questão. E então, para Deus também não há. Por isso, Jesus disse algo muito especial para nós. Ele está escrito em vários textos, mas eu quero hoje especialmente analisar o texto de Marcos capítulo 13. Amém? Você está aí? Marcos capítulo 13, versículo 3. No Monte das Oliveiras, de fronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir ou para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: veja, ninguém vos engane. E esse termo já era um prelúdio do que ele ia dizer lá na frente, porque surgiriam pessoas querendo nos enganar. Muitos, versículo 6, virão em meu nome. O que isso nos lembra? O que isso nos remete? E sabe, eu estava hoje numa angústia terrível de manhã, quando eu pensava nesses textos. Ive, alguém vem em nome do Senhor. Ele vai dizer mais na frente que farão grandes sinais. Meu Deus, o cara vem em nome de Jesus, fazendo grandes sinais para me enganar. Eu orei hoje de manhã, eu digo: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, da vida dos meus irmãos, porque vai ser um tempo difícil. Cícero, você vai ter que ter uma intimidade muito grande com Deus para você se livrar desse tempo de enganadores, tempo de homens usados pelo maligno para enganar as pessoas, e vão fazer coisas, né, Ivete? A gente fica pensando, às vezes a gente pensa: meu Deus, a pessoa foi de joelho para tal lugar para Deus curar e ficou curada. Foi Deus ou não? Em nome de quem ela foi? Muitas vezes fala o nome de Jesus, mas você vai ter que ter uma intimidade muito grande com Deus para que você não seja enganado, porque virão em um nome dele, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerra, não vos assusteis, é necessário assim acontecer. Repita comigo: é necessário assim acontecer. Eu fiquei pensando nisso. Como assim? Sabe por quê, queridos? Porque o padrão de Deus é muito alto, e Ele não vai deixar que se contamine a eternidade. Então é necessário acontecer as coisas dos tempos do fim.
E nós hoje estamos vivendo os tempos do fim. Pode ser o início das dores, podemos estar nas dores, mas está acontecendo. Eu conversei com o Marco esses dias aí e falei isso aí. Cara, não dá para a gente deslizar, porque os dias são os tempos do fim. Queridos, você tem que acordar e viver o dia e anoitecer com aquela expectativa de que a trombeta vai tocar. Mas o seu sensor auditivo está atento para a trombeta? Ou nós estamos sendo desviados desse propósito? Será que nós estamos atentos para as coisas que vão acontecer? Eu confesso aos irmãos, eu desanimei de até ler jornal impresso, ou ver, ou internet, desanimei mesmo. Mas de uma certa forma você precisa estar vendo. É óbvio que você tem que ter um crivo muito bom para ver o que é real e o que não é, de todos os lados. Porque gente boa e ruim tem de todos os lados. Não pensa que pessoas... Hoje nós vivemos num Brasil que se discute direita e esquerda, né? Você acha que na direita só tem bonzinho? Você não pode ser tão inocente assim, né? Eu falei esses dias até inclusive com meu pai. Você não pode pegar qualquer vídeo e tratar como verdade. Você não sabe se foi alterado ou não. Você pegou a fonte, pegou as origens. Tem que saber. Mas quando você está longe disso, você acaba perdendo muita coisa. Parte disso que está acontecendo hoje, já mencionado pelo Marco aqui, é guerra, a guerra de herança mais antiga do mundo, entre israelenses e palestinos. Queridos, eles estão em guerra há mais de 7 dias, eu acho, hoje. 7 dias, vocês sabem disso? Ou alguns não sabem? Eles estão em guerra. E nós sabemos sim que Israel é a videira de Deus para a humanidade. Então, assim como um agricultor sabe o dia de colher o feijão, nós temos que saber os tempos, analisando a palavra do Senhor e analisando uma nação também, o povo de Israel. E está acontecendo. Ele diz que se aqueles dias, versículo 7, não fossem, versículo 7, né? Mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Estas coisas são os princípios das dores. E quando eu ouço isso, que guerras, fome, essa miséria toda são princípios das dores, isso me determina um tempo, o tempo que nós estamos vivendo hoje, onde as pessoas, queridos, louvado seja o Senhor por nossas vidas, está sendo cuidada por Ele, mas há pessoas passando fome, há pessoas necessitadas, e vou dizer, pessoas sérias, honestas, trabalhador, pessoas que batalhavam, mas que perderam tudo o que tinha, que perderam a fonte de renda delas por causa do que está acontecendo hoje, ainda que isso seja necessário acontecer. Só que do mesmo jeito que Jesus falou em parábolas, para que muitos não crescem, não se arrependessem e fossem salvos, tudo que é necessário acontecer, que ele está dizendo, há pessoas que no meio da situação difícil clamam a Deus, sim ou não? Mas você conhece alguém que na situação difícil blasfema contra Deus? Sim ou não? Tem ou não tem? Quem esconjure Deus e diga que Ele não exista? Tem, não tem? Por isso é necessário acontecer. Porque quem vai ser mostrado agora, nessa situação? As igrejas de oba-oba, de vamos ver, de conferência, de não sei o que depende disso, para ter uma comunhão, para ter uma intimidade com Deus, querido, não vai resistir. Porque não aprendeu a desenvolver uma intimidade pessoal com Deus. Porque não aprendeu a buscar ao Senhor pessoalmente. Não estou dizendo que não possa, querido. Eu gosto, eu leio livros, eu vejo vídeos, eu assisto filmes. Você pode inspirar em pessoas, mas você precisa desenvolver a sua vida pessoal com Deus.
a sua intimidade pessoal com Deus. Você não pode trocar isso por nada, por YouTube, você não pode trocar por nada nessa vida. Nem por mim, que sou o seu pastor aqui, não troque. Porque aquilo que eu disser aqui tem que ser provado pela palavra, pela minha vida, como vivo no meio de vocês, pela palavra. Se não for, rejeite e fique com o Senhor sempre. Ah, mas foi tão bonitinho que eu ouvi. Está na Bíblia? Alguém esses dias disse uma coisa bonitinha para Ive. Como era? A pessoa depois da morte orar por quem morreu. Queridos, a pessoa morreu, a Bíblia diz, segue-se ao juízo. Não tem outra alternativa. Diga. O salário do pecado é a morte, a interpretação é: consequência do seu pecado é a morte, não a morte paga o seu pecado. Misericórdia, tem que voltar ao primário, à escola primária. Só que nesses aspectos é que vão ser mostrados quem é quem. Amém? E nós precisamos, na nossa intimidade com Deus, saber o momento, o tempo que nós estamos vivendo. Não podemos estar aí nessa euforia e esquecer que há uma palavra, que há uma promessa, que há um tempo profético acontecendo agora. Porque não é o tempo do homem, é o tempo de Deus. Pelo tempo do homem, tem que esperar a Valentina casar ainda. Olha a cara do Cauê. Não gostou não, é? Vai, amigo, vai casar. E vai casar com o homem de Deus. Mas se tiver que Jesus voltar antes, não vai casar não, viu? Se aquiete, deixa Jesus voltar. Amém? Porque ele não depende do tempo do homem, ele vai voltar no tempo dele. Amém? Ele vai voltar no tempo dele. Estai vós de sobreaviso. Lembra que a primeira coisa que falamos aqui? Nós, em algumas situações da vida, nós ficamos como? Atentos. Você está dirigindo, chegando próximo a um semáforo, um cruzamento, você fica atento. Jesus está dando a nós uma alternativa, mais do que isso, o benefício do conhecimento, o benefício do aviso. Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e sinagogas. Ops, o evangelho que ninguém quer ouvir. Robson, nós vamos ser entregues aos tribunais e sinagogas. Vão nos levar diante de governadores. Não é isso que diz aí o texto? Então, dois aspectos fundamentais aqui. Na verdade, três aspectos. Primeiro aspecto, tribunais. É força da lei. E nós já vivemos isso já há algum tempo. Países que, por causa da sua filosofia e ideologia de governos, começaram pela força da lei criar entraves, criar proibições para o evangelho do Senhor. Sim ou não? Nós louvamos a Deus porque no meio de tudo isso, nós já fizemos culto aqui, eu acho que com 5 pessoas, mas nós não paramos de cultuar o Senhor, porque o que mais me dói no meio de tudo isso que nós estamos vivendo é ver crentes fiéis ao Senhor Jesus morrendo da doença Covid. Nós todos estamos passivos disso, mas porque estava em casa, indo a supermercados, indo a praias, mas quando dizia igreja, não pode não ir à igreja porque tem proibição. Mas a sua vida cotidiana pode tudo, você continua comendo, você continua recebendo salário, trabalhando, fazendo tudo, mas cultuar o Senhor não pode. Aí me entristece, sabe? Era um crente fiel, morreu, depois de 1 ano sem congregar, morre. Eu creio na misericórdia do Senhor Jesus, que ela tinha entendimento, arrependeu, confessou seus pecados e está na glória com o Senhor. Mas me entristece saber que a pessoa deixou de cultuar.
Sabe, queridos, eu prefiro, alguém disse, se você soubesse que ia acontecer tudo isso, você viria? Eu digo, iria. Faria tudo de novo, por amor ao Senhor Jesus. Mas a lei agora está sendo usada, embasada em tudo, ciência e técnicos e não sei o que, para proibir. Seremos levados aos tribunais, mas se tiver que ir, nós vamos. Também serão levados às sinagogas. As sinagogas aqui representam o que, queridos? A instituição religiosa, a igreja. E nós vimos aí quanto isso tem sido difícil, porque já no começo da pregação de Jesus, da palavra, a resposta de Jesus aos seus discípulos aqui, ele já disse, eles virão em meu nome. E quando você vê religiosos, homens cheios de intelecto, cheios de sabedoria, eu não sou contra não, você buscar se aprimorar, buscar estudar, Letícia, fazer cursos, melhorar a sua vida, fazer uma faculdade, eu não sou contra, queridos. Mas eu sou contra um tipo de gente que vive cegueirado atrás disso, que parece que não tem outra coisa. Sabe para quê? Para na hora de falar dizer, mas eu sou doutor. Eu sou especialista. Como se isso valesse alguma coisa. Porque entre um especialista me dizendo bobagem e a verdade de Deus, eu vou ficar com a palavra de Deus. Pode falar o que você quiser. Eu vou ficar com a palavra do Senhor. Então, seremos levados diante de pessoas da fé. E a gente vê isso no dia a dia. Queridos, de novo, essa questão de partidarismo, direita, esquerda, tradicional, liberais, não sei o quê. Queridos, nós temos a Bíblia. Qual é o partido do crente? É a Bíblia. Infelizmente, por força da lei, nós precisamos de governo, ser dirigidos por pessoas. Ah, mas votar em fulano porque dizia que ele era crente. Eu nunca votei em ninguém porque é crente. Aliás, quando eu vejo um pastor se candidatar, a primeira coisa que eu faço é tirar meu voto dele. Não vou dar voto para pastor. Mas eu creio que homens de Deus possam estar no poder. Mas é uma área muito difícil, queridos. Fora dessas situações já é difícil ser cristão. Imagina no meio desse, que é um meio de corrupção generalizada. Como é difícil. Ah, mas então por que voltou? Eu votei pelo que iria me fazer menos mal, segundo os preceitos, segundo o entendimento bíblico. Mas uma vez que está eleito, eu preciso, dentro da palavra, me sujeitar. Até que esse governo não se levante taxativamente contra a palavra, eu preciso orar, cuidar. Ainda que se levante, não devo obediência, mas devo a oração, pedir a Deus que governe, que mude, que transforme, que faça alguma coisa. Mas a religião aqui que nós estamos vivendo serão os homens cheios de conhecimento, usando esse conhecimento para convencer membros, pessoas, famílias a desviarem-se do Senhor. Ah, isso não é possível. É possível, queridos. O apóstolo Paulo, inclusive, foi um desses, que no dia que apedrejaram Estevão, segurou as vestes dos que apedrejavam, mas pela graça e misericórdia do Senhor, de perseguidor passou a ser perseguido após ter um encontro verdadeiro com Jesus. Mas você acha que Paulo pensava estar fazendo alguma coisa errada? Hã? Aliás, lemos na aula de caráter cristão na sexta-feira, Paulo dizendo a Timóteo, se eu não me engano, que toda a sua geração, desde a mocidade, sempre fez o que era reto diante do Senhor, sempre teve consciência limpa. Aí você pensa, mas Paulo, que perseguiu, que matou cristãos, sim, mesmo quando ele matou cristãos, ele achava estar fazendo o que era certo diante de Deus. Então é possível que a religião persiga os seguidores de Jesus? Sim, e vai, porque a palavra está dizendo. Amém, queridos? Continua lendo comigo. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Por isso temos tanta sede de fazer missões, porque nós temos sede de Jesus. Amém?
Nós queremos Jesus. Então, se uma das coisas para ele voltar é o evangelho ser pregado, então nós queremos ir, Guga, falar de Jesus para as pessoas, para que ele possa voltar. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isto falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Coisa linda, queridos. Então, de repente, você é colocado numa situação, e muitas vezes você, no início da fé, até se esquiva, fica ali, mas à medida que você vai entendendo, você vai liberando a palavra, sem calcular, sem medir, sem nada, mas veio, você fala. Ah, é reunião de família, a maioria é espírita, outros são, sei lá, de qualquer outra fé aí, outros são incrédulos. O assunto vai surgir, queridos, e Deus te colocou lá para dizer o que precisa ser dito. Não tenha medo. Sabe qual foi o resultado do confronto que a Ive teve com essa colega dela? É colega de trabalho? Ela agora quer saber mais sobre Jesus. Mas imagine se a Ive tivesse ficado preocupada. Estamos aqui só pessoas, né, com faculdades, formadas. Eu não vou entrar com uma filosofia bíblica. Mas ela não teve vergonha disso. E sabe o que aconteceu? A pessoa ficou encucada. Ouviu segunda vez a mesma coisa. Voltou e disse, sabe, eu quero saber mais sobre Jesus. Porque alguém não teve vergonha de perder um amigo. Porque é isso que vai acontecer, muitas vezes. Perder um parente, perder um familiar. Você não vai ser mais aceito na roda. Você não vai mais ser chamado para algumas festas, para algumas reuniões. Se você começar a dizer o que você crê, você vai começar a ser excluído. Mas é melhor você dizer, porque você aumenta a chance deles de ter um encontro verdadeiro com Jesus, do mesmo jeito que nós tivemos. Amém? É preciso falar. Por isso, é preciso falar. Sim, vamos naquela nossa missão lá. Pensa que eu esqueci? A missão lá de união? Não esqueci, não. Está no meu caderno anotado. Não se preocupe com o que vão falar. Qual é a preocupação? Intimidade com o Senhor. Leia a palavra. Ah, pastor, mas eu não sei ler. Escute. Peça para alguém ler. Liga um rádio. Liga o aplicativo do celular. E leia, aprenda. Porque na hora certa, o Espírito Santo vai trazer a palavra na sua boca. Ele vai te usar. Continua o versículo 11 dizendo o quê? Versículo 12. Um irmão entregará à morte o outro. Você está com medo disso? Isso vai acontecer. Isso acontece. Já está acontecendo agora. Talvez não na sua vida, na sua família, talvez não agora na nossa cidade, mas já está acontecendo. A pessoa entrega o seu parente por causa da palavra. O pai ao filho. Filho haverá que se levantarão contra os pais, os progenitores, e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu. Você ouviu o texto? Diga comigo, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Quem quer ser odiado aí? Quem quer ser odiado por causa do nome de Jesus? Meu coração acelerou agora. Porque se eu racionalizar, eu vou dizer, não quero ser odiado. Mas, se eu for ser um seguidor de Jesus, eu preciso saber que as pessoas poderão me odiar. Porque Ele disse. E isso aqui é tempo do fim. Você já chegou numa situação em que você viu que alguém, não é que ele não estava te aceitando, é que ele estava com raiva mesmo de você, afrontando você.
Acontece. Porque Jesus disse, se você for ser meu seguidor, pode te preparar. Vão se levantar contra você. Mas a igreja de hoje não quer isso, queridos. Eles não entendem isso. A igreja de hoje só quer oba-oba. Faz parte você ser abençoado, você ser cuidado, você ser guardado pelo Senhor. Sim, porque o Deus que eu estou falando para você, esse Deus que está escrevendo isso aqui, é o mesmo Deus que tirou Daniel em vida de dentro de uma cova de leões. Ele guardou Daniel. É o mesmo Deus que tirou também os amigos de Daniel de uma cova, de uma fornalha, que matou os homens que chegaram perto, mas não matou os amigos de Daniel lá dentro. Esse é o Deus. Então não estou dizendo que Ele quer você vivendo uma miséria, vivendo uma tristeza, vivendo uma vida miserável, não. Mas eu estou dizendo a você, prepare-se, porque haverá um tempo em que as pessoas vão te odiar. E eu vou te dizer, esse tempo está agora acontecendo. Eu senti isso no meio de tudo que nós estamos vivendo, no meio do que eu passei agora. Eu senti muito amor, muito cuidado de Deus pela minha vida. Mas eu ouvi algumas vezes Satanás falar claramente pela boca de outras pessoas, para causar desânimo, tristeza, para causar ferida no meu coração. Sabe o que eu fiz? Eu ri no meu íntimo e eu disse, eu já sei. Eu sei quem é que está falando. Aquilo que importa para mim vem do alto, vem do Senhor. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será... Aquele, porém, que perseverar. Queridos, tem que perseverar. Não é para qualquer um, é para quem persevera. A luta vem? Vem, mas eu estou firme. Ô Cício, você torce para quem? Qual é o time que você torce? O CRB. Ganhou hoje ou ontem? Empatou. Você desgostou do CRB, não é mais CRB porque ele empatou? E se o CRB perder, você deixa de ser... Continua CRB até morrer. Mas tem pessoa que ama Jesus quando vai tudo bem. Mas quando as coisas não estão bem, larga Jesus. Para ele, Jesus é menos que um time de futebol. Que quando está bem, ele é torcedor fanático. Quando está mal, ele continua sendo torcedor, briga, discute, aparta a amizade até com família. Mas aí por Jesus, não. Se Jesus não estiver fazendo o que agrada a ele, ele não... Não, então não quero mais Jesus. Faltou o quê? Perseverança. E perseverança não é quando está tudo bem. Perseverança é quando está tudo mal. É quando está tudo de ponta cabeça, as coisas não estão do jeito que você pensava que devia estar, e ainda assim você está dizendo, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, queridos, esse texto ali, esse Marcos 13 é muito profundo, nós não vamos ter tempo para falar de tudo, porque só para te explicar o que se entende nesse abominável da desolação, nós precisamos correr em vários outros textos proféticos da Bíblia. Mas ele diz, quando você vê o abominável da desolação situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima no eirado, não desça, nem entre para tirar a sua cama, da sua casa, alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. O Espírito me inquieta em uma coisa aqui. Eu não sei se a geração anterior à minha era assim. Eu creio que não. Porque as coisas na geração anterior à minha, no tempo de Cício, né, você pega um Fusca hoje, dá um ano aí para um Fusca, 70, sei lá. Pega um Fusca do ano 70, hoje. Você vai andar com ele mais 30 anos, 50 anos e o bicho não acaba. Você pega um carro desses novo aí, feito de lata de sardinha, e deixa, jogado como o pessoal deixa Fusca, deixa Kombi, e vê qual que vai durar.
Não, a geração antigamente, ela tinha um desapego mais das coisas, porque ela não era levada a um consumismo vicioso que nós somos levados hoje. Eles criam coisas fantásticas que duram só o tempo da liga, né? Aí quando acaba a liga você quer outro melhor. Por isso eles colocam X, Z, Y, além do número de série, que é para você querer o próximo. Então nós vivemos num tempo em que nós somos levados a querer coisas que são passageiras. Olha o que Jesus está dizendo: ei, se você estiver no campo, não volte para sua casa. Eu assisti um filme, um romance, um dos poucos romances que eu já vi na minha vida, que eu não gosto muito não, que fica chorando, né? Eu não gosto de chorar, a Janete se acaba chorando. Mas era de uma moça que estava decidindo se casava ou não. E alguém que ela encontrou numa viagem que ela fez para tomar uma decisão séria na vida, disse a ela: o que mais importa para a pessoa é aquilo que ela procura primeiro nos momentos de crise da sua vida. E aí ela ficou com aquilo, ela voltou para a cidade dela, se não me engano, Paris, um lugar desse aí, e na festa de noivado, quando ela viu o noivo cumprimentando todo mundo, aquela coisa mais alegre, aquela coisa feliz, sabe, ela feliz, o noivo feliz, de repente ela viu que parece que ele não dava tanta atenção assim a ela de fato, mas sim ao momento em si, ao glamour da situação. Sabe o que ela fez? Correu num lugarzinho lá, pegou um papel, queimou e acionou o alarme de incêndio. Imagine a correria naquela sala onde eles estavam. Alarme dentro da casa deles. Alarme de incêndio tocou, todo mundo corre, todo mundo pega as coisas e ela se escondeu no quarto. Ela sabia que não ia pegar fogo. E daqui a pouco ela vê a voz do noivo correndo, procurando, se eu não me engano, por uns eletrônicos dele, pelo celular dele, pelos documentos dele, viu, e meu amigo, perguntou pela noiva, e naquele dia ela decidiu que não casaria com ele, porque ela não importava nenhuma coisa para aquele homem, porque se ela importasse, ele deixaria tudo e procuraria por ela. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Se eu realmente sou o teu tesouro, se eu realmente sou aquilo que mais importa para você, não deixe o meu dia, o meu tempo para ir buscar coisas. Sabe aquela mulher de Jó? Perdão, sai daí, Jó, deixa Ló entrar no ambiente. Sabe a mulher de Ló? Olhando para trás pelo que ela estava deixando para trás e tornando uma estátua de sal. Jesus está dizendo: se você estiver no campo naqueles dias, não volte, só espere a trombeta tocar, porque Ele virá com poder e grande glória para buscar a sua igreja. Mas qual é o teu tesouro? O que realmente importa para você hoje? O que você faz? Qual é a motivação que você faz isso? É reino de Deus. O que você tem serve ao reino de Deus. O que você faz serve ao reino de Deus. Óbvio, também você, sua família e tudo, mas há pessoas que só trabalham para si. E a Bíblia diz para esse que juntou tudo numa vida inteira: hoje te pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Há pessoas correndo atrás de coisas. Não está errado você lutar, não está errado você batalhar por coisas, mas você viver em prol disso, querido, você está perdendo o seu tempo. Você devia amar mais a sua família, viver mais perto dos seus e focar naquilo que é eterno, reino de Deus. É isso que importa. Jesus está dizendo isso aqui. Aquele que estiver no campo, deixa as coisas em casa, vai, fique lá. O que estiver no campo, não volte atrás a buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentam naqueles dias. Orai para que isto não suceda no inverno. Mais coisas para nós aprofundarmos, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve
desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá, não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias. Diga glória a Deus. Ele abreviou os dias, queridos, para que nós não nos perdêssemos. E ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso. Diga comigo, sobreaviso. Diga para quem está do seu lado, esteja atento. Abra os seus olhos. Eu não sei agora porque eu não pesquisei exatamente a data. Eu não pesquisei exatamente o dia, o mês, mas o povo judeu está apresentando um judeu como o Messias esperado. Agora. Então foi agora. Eles, então, mais profético ainda. Porque justamente a Páscoa simboliza essa libertação. Simboliza esses tempos que marcam. Então, querido, não é agora o caso de alguns malucos surgirem por aí dizendo eu sou o Cristo. Mas o próprio judeu reconhecendo um homem como o Cristo e apresentando a sociedade ao mundo como o Messias esperado, o Salvador. E nós sabemos que o Salvador é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós, que ressuscitou, subiu ao céu e vai voltar para nos buscar. Esse é o Cristo. Mas ele disse, isso vai acontecer. E está acontecendo. E isso é muito sério. Então não brinca não, querido. Então pare o que você estiver fazendo e raciocine, medite o que estamos fazendo da nossa vida, o tempo que nós estamos desperdiçando com bobagens. O tempo do fim está chegando, já chegou e nós estamos vivendo nele. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra e até a extremidade do céu. Por isso, não se preocupe onde você está. Se preocupe se você está em Cristo. O lugar onde você está em Cristo? Eu não posso estar em Cristo apenas aqui, irmã Lidiane, mas no meu trabalho, nos meus negócios, na rua, no supermercado, em qualquer lugar, porque o Senhor vai me chamar e Ele vai me encontrar onde eu estiver. Amém? Cuidado, queridos, cuidado. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. E aí ele fala desse sensor da observação. Eu observo, eu ouço, eu sinto. Agora, como é que nós estamos vendo? O que está acontecendo? Ele está dizendo em outras palavras, como o agricultor sabe o dia da colheita, vocês também analisem o que está acontecendo. Eu estou vos avisando, vai acontecer, há sinais. Então não estou aqui dizendo que vai ter uma data, porque eu seria irresponsável colocando uma data, mas eu estou dizendo que nós estamos vendo os sinais e nós precisamos estar alerta para isso.
Assim também vós, quando vides acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Ele está à porta, e muitos estão dormindo. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o céu, nem o Filho, senão o Pai. O grande dia. O que ele está dizendo? Haverão guerras, haverão lutas, haverão fomes. Isso vai acontecer, mas ainda não é o fim. Haverão outras coisas acontecendo, até que o Senhor diga: é chegada a hora, chegou o tempo. O tempo não é meu, não é seu, é o tempo de Deus. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, não é de qualquer pessoa, por mais bem intencionado que seja. Mas haverá um dia em que toda orgia, toda afronta, toda abominação a Deus irá acabar e será estabelecido para sempre o trono de glória dele, de louvor, de adoração por toda a eternidade. E nós devemos estar alegres e jubilosos, porque nós fazemos parte desse trono. Em Cristo Jesus, nós estaremos lá, entregando tudo na presença do Senhor. Mais uma vez, queridos, versículo 33. Estai de sobre aviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E quantas pessoas hoje estão perdendo tempo, desperdiçando o seu tempo, a sua vida, seus bens, seus recursos, porque dizem: não é tempo, não é hora, mas pode ser a qualquer momento. Eu vi alguns vídeos aí que retrata isso, e será um dia de grande susto, de grande dor, de grande tormento na humanidade. E como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade a seus servos e a cada um a sua obrigação, e ao próprio porteiro ordena que vigiai, pois que não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que porém vos digo a todos: vigiai. Ele não está dizendo só a nós, ele está dizendo a todos: vigiai. Mas estão todos vigiando? Não, queridos, porque ao longo da vida nós perdemos algumas sensibilidades, alguns sensores nossos são desligados. E aquilo que está acontecendo hoje está acontecendo para que isso seja trazido à evidência, à tona. Quem está com Jesus? Quando eu canto que Ele é tudo para mim, é isso de fato? É verdade? Ou eu o troco por qualquer coisa? Ou eu o troco por qualquer situação? Corre comigo ainda para mais 2 textos antes de terminarmos. 1 Timóteo capítulo 4. Eu creio que vocês estão bem familiarizados com ele, porque já o mencionamos muitas vezes aqui. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz: você achou aí, querido? Glória a Deus. Diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, repita comigo, tempos, veja isso, últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Presta atenção. Talvez aqui agora na nossa vizinhança, ali no meio desses que estão cantando por causa da embriaguez, há alguém que já esteve na fé, mas naufragou na fé, porque nós estamos vivendo os últimos tempos. Sabe se isso é incrível, como você para com pessoas quando você está evangelizando, ele diz: não, eu já fui da igreja, minha família era, meu pai era, só eu que tomei um rumo torto e tal. Você vai ver nas cadeias, chega numa prisão, numa cadeia, e canta qualquer música de igreja, qualquer música da harpa, e você vai ver quantos prisioneiros
vão cantar junto com você sem papel, sem livro, sem projetor, sem nada. Sabe por quê? Porque ele já esteve na fé algum dia. Mas ele apostatou da fé, ele desviou. E aí ele está pagando as duras penas. O resultado da sua atitude. Ele continua dizendo: por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Cuidado mais uma vez, porque esses espíritos enganadores, ensino de demônios será dito por quem? Por pessoas que virão falando em nome de Jesus. Nós lemos lá em Marcos capítulo 13 agora há pouco. Então, se você realmente não tiver uma sede, não buscar, você vai ser enganado. Você vai ser levado. Por mais que você tenha boa fé, boa intenção, coração bom, o inimigo vai usar essa estratégia. E pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. O que significa esse cauterizar? Significa uma coisa que sarou, que ficou fixa ali. Então, ainda, né, quando a gente faz o corte que diz que tinha que fazer uma cirurgia, a gente não faz, não fica marca. Ficou daquele jeito, porque nós fizemos uma coisa sem tomar os devidos cuidados. Cauterizar é sarar. Você fraturou o pé. Se você não fizesse todo o procedimento, você ia ficar com uma deficiência. Se você não obedecer todo o processo, você vai ficar curado, mas vai ficar deficiente. Esse cauterizado que ele está falando é alguém que aprendeu uma coisa errada e curou isso na mente dele. Por mais que você diga, por mais que você repita, por mais que você oriente, ele não vai entender o que você está falando, ele não vai aceitar o que você está dizendo, porque a mente dele está cauterizada no erro, naquilo que não deveria ser. Por isso, quando uma pessoa que é assim encontra com você, você vai ter momentos de muita dificuldade com ela, de muitas dores com ela. Porque para você consertar uma coisa que ficou errada, é difícil. Voltar para o lugar uma coisa que curou errado, é difícil demais, queridos. Mas o Senhor pode. Eu creio. Mas é Ele. Não é você. Não sou eu. É Ele. Nosso papel, Ivete, é continuar sendo testemunho. Muito mais com as nossas atitudes, com o nosso afazer, do que com palavras. Porque há muitos dizendo muito, mas fazendo muito pouco. Há muitos falando muito em nome de Jesus, mas vivendo muito pouco um caráter de Cristo, de fato e de verdade. E para concluir, não vamos concluir lá. Vai para Isaías comigo. O Espírito Santo está me lembrando de todos os textos, queridos, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Por que que não atualizou? Porque todas as vezes atualiza. Eu faço o esboço no computador, eu tenho o mesmo aplicativo aqui, que sempre atualiza, basta eu fazer lá, está sendo feito automaticamente aqui. Hoje não foi feito. Sabe por quê? O inimigo não queria que você ouvisse o que você está ouvindo hoje. Mas porque Deus quer que você ouça. Eu estou lembrando de todos os textos. Isaías capítulo 55. Não para mim, mas para a honra e a glória do Senhor Jesus. Ele continua sendo Deus. Ele não muda e não vai mudar jamais. Isaías 55, versículos 6, 7 e 8. Quem achou, diga amém. Buscai o Senhor enquanto se pode, invocai-o enquanto está perto. Essa é a palavra do Senhor. Nós estamos nos últimos dias, queridos. E nós, mas pastor, eu já busquei. Busque mais. Mas eu já entreguei minha vida, entregue mais. Busque desesperadamente a ponto de que aqueles que te veem também queiram te imitar e possam ouvir de você, não apenas em palavras, mas pela tua vida. Buscai ao Senhor. Busquem ao Senhor. As pessoas esperneiam, Cauê. As pessoas ficam chateadas, brigam com a gente.
Mas quando elas estão em problemas, o que é que elas fazem? Cauê, dá para você orar por mim, cara? Eu estou numa situação difícil. Ô Mário, você pode vir resolver uma situação aqui? Não, desdenham. Dizem que estamos malucos, que não sabemos o que estamos fazendo. Mas quando está no vamos ver. Para quem que eles ligam, irmã Esmerina? A quem eles pedem conselho? Busque ao Senhor. E nós temos um dever, uma obrigação como cristãos, de ensinar aqueles que estão ao nosso lado, de ensinar a nós, a nossa alma, o nosso espírito, e ensinar aqueles que estão do nosso lado. Falando nisso, vou envergonhar uma filha minha aqui agora. Fiquei tão feliz com uma oração que a Giovana fez esse dia. A primeira vez que eu disse, Giovana, ora, ela não quis orar. Mas esses dias ela fez uma linda oração. Porque se a nossa vida não fizer isso com a vida das pessoas ao nosso lado, o que nós estamos fazendo, queridos? Eu não estou falando porque ela não ame a Deus, porque ela não ame a Jesus, ela ama Jesus. Só que a gente não desenvolve algumas coisas. E a gente precisa desenvolver. Amém? E Deus quer usar a minha e a sua vida para fazer isso, na sociedade que nós estamos vivendo hoje. Ah, pastor, mas e se eu falar uma coisa que desagrade? Não é compromisso seu. Ele disse, o Espírito vai pôr a palavra na tua boca. Então, se você falou e desagradou, era para ser assim. Creia no Senhor, fique feliz e continue para frente, marchando até Cristo em nome de Jesus. Versículo 7 diz, olha, deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadece dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deus é rico em quê? Deus é rico em quê? E Ele quer te usar, queridos, para levar perdão aonde você for. Ele quer nos usar para isso. Mas nós temos que nos levantar como igreja. Sabe, com aquela palavra que ouvimos na terça, com brandura de coração, mas dizendo o que precisa ser dito. A pessoa tem que saber que você o ama, mas que você não vai tolerar qualquer tipo de atitude, qualquer tipo de procedimento, porque nós temos um Deus que é rico em perdoar. Sabe qual é a coisa mais forte para mim nisso tudo, Cício? Quando eu estou diante de alguém, que eu penso, vai ser difícil esse. Sabe o que eu penso? Se Deus perdoou a mim, um mal acabado como eu era, como que Ele não pode perdoar outro? Ele vai perdoar. Então isso me anima, me estimula, me levanta para mim continuar falando do Evangelho do Senhor para outros. Porque se Ele aceitou alguém como eu, se Ele perdoou alguém como eu, queridos, mas Ele é muito rico, mas é muito rico em perdoar. Tão rico que aquilo que falta em mim, Ele faz transbordar. Eu não conseguiria perdoar ninguém, mas por causa de Jesus, eu perdoo. Porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque talvez se eu pense de uma forma, mas Deus pensa de outra. Imagine se isso eu e você imagine eu e você sem Jesus, encontrando o apóstolo Paulo, matador de crente. Nós ia encher ele ia dar uma surra nele. Mas Deus olhou para ele e disse, esse vai ser um grande ganhador de almas. Esse vai ser um homem usado nas minhas mãos. Talvez isso. Alguém olhou para nós um dia e disse, isso não vale nada. Isso não vale um cuspe de uma galinha. Alguém disse, isso não vale uma cuspida de um frango. Mas sabe de uma coisa? Jesus olhou para nós e disse, eles vão ser ganhadores de almas. Eles vão se render aos meus pés. Eles vão falar do meu amor para muitas outras pessoas. Então não podia ser diferente. Eu quero concluir com você pedindo para abrir aqui no telão João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo
para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Não vai ficar para trás, não vai ser abandonado, não vai ser deixado de lado, mas ele vai ter a vida eterna. Todo aquele que buscar ao Senhor. O tempo que nós estamos vivendo é o tempo do fim. É o tempo em que, se não estiver atento, vai ficar de fora, como aquelas virgens que não se prepararam. Que o Senhor Jesus possa nos encontrar preparados. Vamos ler mais uma vez? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só quem creu deu um amém bem forte, uma glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.